Ótimo, estamos gravando. Boa noite, pessoal. Vamos para a aula 4, módulo 4, né, do Excel básico. Nos últimos módulos aí eu já passei um pouco mais de conhecimento em relação aos conceitos do Excel. A Yasmin está acompanhando aí um pouquinho mais de perto, ela conseguiu pegar já um pouco mais de conteúdo. Na última aula a gente arranhou um pouquinho melhor aí a parte de fórmula, tabela, viu um pouco mais de conteúdo a respeito das sintaxes do Excel, né? Então hoje a gente vai efetivamente começar a trabalhar com fórmula, e aí primeiro a gente vai entender o que são os moderadores, né, matemáticos do Excel, e a partir disso a gente vai começar a pegar o jeito em sintaxe de fórmula, quais são as fórmulas básicas, parte de conceito de contagem, contagem de valores, contagem numérica, contagem com conceito, né, que é o CONT-C, então eu quero saber o que eu vou contar a partir de um conceito específico. Referências absolutas e relativas a gente já viu, e eu vou revisitar, porque aqui a gente vai usar alguns exercícios, né, de conceito absoluto, de referência absoluta e referência relativa. E, por último, eu vou terminar de preparar um exemplo de exercício, porque daí é legal essa parte de fórmula, para a gente pegar bem o conceito e firmar bem o conhecimento. Eu estou terminando de montar a parte dos exercícios e eu vou deixar uma planilha à parte só para a gente fazer isso, né? Então eu vou deixar alguns exercícios listados aqui abaixo e vou deixar uma tabela simples de valores aqui para a gente poder brincar com isso aqui posteriormente. Então, vamos iniciar aqui pelos moderadores, operadores, aliás, matemáticos do Excel. Então, Excel assim, citando um conceito bem minimalista dele, é praticamente uma calculadora gigante, né? Só que aí a gente pode fazer cálculos extremamente simples, como a gente pode fazer cálculos estupidamente complexos. E ele vai agregar todo o valor que a gente precisa nesse sentido. Então vamos lá. O que são os operadores? São símbolos que indicam ao Excel qual operação matemática realizar dentro de uma fórmula. Tá? Então, super simples. Eu vou listar entre moderador, operador, aliás, operador, significado, um exemplo e o resultado. Tá bom? Então, adição. Eu quero fazer uma adição, é um símbolo simples, sinal de mais. O exemplo, 5, resultado, 5. Vamos lá pro. Deixa eu mudar aqui só o resultado, que eu quero que esse resultado ele fique aqui, né? Eu não quero ele aqui, porque teoricamente o meu exemplo vão ser essas duas telinhas aqui, celulinhas, aliás, né? Então eu mesclei essas duas células, porque eu quero que o meu exemplo fique aqui capturando esses dois resultados, e aí eu quero capturar agora em efetivo qual é o resultado da minha fórmula, né? Então vamos usar aqui agora o operador de soma. Então vou colocar, como eu já havia explicado antes, para a gente iniciar uma sintaxe de fórmula no Excel é igual, e aí o Excel vai entender que você quer fazer uma conta matemática, e aí eu vou capturar 5, né? Então eu não vou capturar a célula, eu vou capturar o valor, e aí eu vou colocar o operador. O meu operador é o 5. É o mais, aliás. Então coloquei o sinal de mais aqui. Qual é o meu segundo valor de exemplo? 5 novamente. E aí qual é o meu resultado? 10. Super simples, né? Então, de novo, operador da soma, sinal de mais. Qual o significado? Adição, e aí eu capturei no exemplo a somatória dos valores. Então, somatória dos meus dois valores igual a 10. Vamos para o próximo, operador de subtração. Então, o sinal de menos, qual é o significado? A subtração. Vamos fazer um exemplo básico aqui. De novo, vamos pela sintaxe, montagem da fórmula. Começo a célula com o sinal de igual, coloco o valor de 5, o sinal de menos e 5 novamente. E aí, zero. Bem simples, né? Então, capturei qual é o meu sinal de subtração, peguei aqui o operador, capturei o operador em cima dos valores de exemplo e o meu resultado é zero. Super tranquilo.
Mesma coisa para os demais. Multiplicação, eu vou ter o sinal de asterisco, então é bem fácil de localizar ele no seu teclado numérico, né? A gente não vai colocar, quando a gente faz a escrita cursiva, a gente normalmente usa o X, né, para você fazer o vezes. Mas aqui, a nível de fórmula do Excel, a gente vai estar utilizando o asterisco para poder simbolizar, né, usar como operador da multiplicação. Então, vamos fazer um teste básico. Vou iniciar minha sintaxe com igual, e aí eu quero fazer 8 vezes, deixa eu capturar aqui o meu asterisco, cadê ele? Vezes 8. Enter, 64. Então, para quem não faltou na aula de multiplicação lá no ensino médio, sabe que esse resultado aqui está correto, né? Então, 8 vezes 8, 64. A divisão, né, a gente vai ver aqui o significado, também é representado por um operador um pouquinho diferente, que é a barra. Então, a gente, quando vai fazer uma fórmula com a divisão, vamos iniciar a sintaxe, eu vou pegar 5 dividido por 5, né? E aí eu dou um Enter, número 1. Então, 5 dividido por 5, 1, perfeitinho. Estou colocando aqui a sintaxe sendo iniciada com igual e o operador da minha fórmula matemática aqui à frente, né? Então, nesse caso, a divisão representada pela barra, tá bom? Vou falar de potência mais para frente, tá? Isso aqui não vai entrar agora, então eu vou deixar oculto por agora, porque é uma formulinha bem legal da gente aprender, mas eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo. Então isso aqui vai acabar sendo lá na frente mais explorado. Assim como o percentual. Percentual, a gente até vai ver alguma coisinha agora, só que ele vai ser representado por uma fórmula depois. O percentual ele tem uma diferença, né? Quando a gente quer fazer, por exemplo, o cálculo percentual de um valor em cima de outro. Então, o mais fácil é a gente fazer esse valor dividido por 100. Então, esse resultado aqui seria mais ou menos nesse sentido. Ah, eu quero saber qual é 5% de 100, né? Então, eu capturo 100, aliás, ele pode ser desculpa, ele pode ser calculado como vezes. Então, eu quero 100 aqui, vezes 0,5. Opa, coloquei um zero a mais, 0,5. E claro que você não vai, porque eu esqueci do meu igual, né? Então, aliás, 50, né? Eu quero saber quanto que é 50% de 100. Então, como eu quero saber quanto é 50% de 100, eu vou fazer o ajuste da minha fórmula, sintaxe, começando com o igual, para eu simbolizar que eu estou fazendo já, para o Excel entender que eu estou fazendo uma fórmula matemática, e o meu 50%, né? Deixa eu até colocar aqui, o meu 50%, cadê meu sinal de percentual? Está aqui. O meu 50% ele vai ser representado de outra forma, porque para o Excel, 100% de algo é um inteiro, tá? Então, um inteiro é o valor de 100, é a representação de 100%. Então, deixa eu colocar aqui a representação de 100% como um inteiro. Como eu quero capturar 50% de 100, eu vou fazer uma representação numérica de 0,5. Ou seja, do 0,1 sendo, vamos lá, eu quero capturar 10%, vou fazer uma fórmula com 0,1. Quero capturar 20%, vou fazer uma fórmula com 0,2. E o mais legal dessa captura é que ela não é uma divisão, nem uma subtração, nem uma adição, ela é uma multiplicação. Então, a gente vai capturar o seu valor quebrado, que nesse exemplo aqui eu quero capturar 50% de 100, então eu vou calcular o meu valor inteiro, que é 100, vezes o meu percentual, que nesse caso é representado por 0,5. Mas está certo? Vamos continuar a representação aqui. Como eu havia explicado antes, eu fiz uma sequência numérica que o Excel entende, e aí eu quero estender ela até o meu número inteiro.
Ótimo. O Excel entendeu que eu estava contando 0.1, 0.2, 0.3. Ele capturou do 4 até o 9 e, por último, o meu número inteiro. E agora, se eu quiser fazer uma representação desses valores em percentual, o que o Excel vai entender? Vamos dar uma olhadinha? Olha que legal. Então, isso aqui, quando eu escrevo, ele é 0.1. Só que para o Excel, como eu estou falando de 10% do meu número inteiro, quando eu transformo essa numeração em um número completo representado pelo percentual, o Excel automaticamente vai transformar isso em 10%, 20%, 30% e assim por diante, até o meu número inteiro. Meu número inteiro é representado por 1, mas para o Excel, como percentual, ele é 100%. Por isso que na fórmula, quando a gente vai fazer o cálculo, eu capturo o meu número inteiro, então poderia ser 100, poderia ser 200, poderia ser 73, poderia ser qualquer número que eu estou calculando. Se eu quero saber o percentual de 78, né? Quanto que é 50% de 78? É 39. Então, o meu número inteiro vem na frente e eu faço ele vezes o percentual que eu estou calculando. E aí, nesse caso, eu faço uma representação para o Excel escrita. Ao invés de eu colocar 50%, eu ponho 0,5. Automaticamente, o Excel vai entender que eu quero calcular 50% desse número inteiro. Tá bom? Então, esse é um dos jeitos da gente fazer, um dos modos, né, da gente fazer o cálculo do percentual usando as fórmulas do Excel. E, de novo, percentual representado, obviamente, pelo sinal de porcentagem aqui direitinho, tá? Como exercício prático, então a gente vai criar uma planilha simples de vendas, né? E eu quero quantidade vezes preço unitário vai ser igual o total. E aí vai utilizar os operadores para calcular total e lucro. Então, como a gente vem fazendo até então, a gente vai fazer uma tabelinha, né, de produto, quantidade, qual é o preço unitário desse item que a gente está falando, né? E, por último, o total. E aí, como que eu vou fazer o teste com os operadores, né? Como que eu vou fazer com uma soma, uma subtração, uma multiplicação e por aí vai. Nos produtos, fiquem livres aí para colocar pelo menos 5 produtos, tá? Então eu quero 5 itens aqui nos exercícios. Quantidade, pode colocar quantidades variáveis, de 1 até 10 peças, não precisa colocar muito mais do que isso. Vai setar um preço unitário para essas linhas, e para o total, aí a gente vai fazer a soma não, a gente vai fazer a multiplicação. Quantas peças eu vendi versus o preço que elas custam. Por último, eu quero um total geral, aonde vai ser a somatória do material que foi vendido, tá? Por hora, a gente não vai precisar usar subtração, porque se a gente já está usando pelo menos 2 operadores, significa que vocês estão pegando bem já o conhecimento e estão conseguindo aplicar dentro da tabelinha. E por último, eu também não vou pedir percentual, porque posteriormente a gente vai ter um exercício mais voltado para esse sentido, né, que é esse aqui, e aí nesse exercício mais completo eu vou colocar todos os aparatos. Então, por agora, a gente vai estar usando bastante a soma e a multiplicação, tá bom? E aí façam esse exercício contabilizando pelo menos 5 linhas de produtos, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho das fórmulas básicas. Então aqui a gente já entendeu como os operadores funcionam, né? E como a gente viu aqui entre exemplos e resultados, quando você faz 5 mais 5, o Excel faz o cálculo, então ele faz o cálculo da adição, da subtração, da multiplicação e assim por diante. Agora, o que a gente vai ver? Agora a gente vai ver a fórmula escrita. Por que disso? Porque você fazer uma sintaxe simples colocando um número é muito tranquilo. Agora a gente vai começar a entrar na parte onde a sintaxe da fórmula fica mais flexível, ou seja, eu consigo um resultado mais abrangente dependendo da situação que eu estiver tratando. Vamos lá? Então vamos lá. Fórmulas.
Fórmulas básicas, soma, média, máximo e mínimo. Ah, legal. Então, como que eu uso todo esse pessoal aqui? Ah, que legal. Aí, um sonzinho de fundo, né, do pessoal buzinando na rua é sempre ótimo. Vamos nessa. Essas funções são fundamentais para análise de dados simples e rápidas, né? Então, a soma adiciona valores a um intervalo. Como que eu utilizo, então, a soma? Vamos pegar aqui, ó, eu dei um exemplo, né, de qual é a sintaxe da fórmula, e a gente vai ajustar agora aqui para a nossa realidade, né? Eu vou criar aqui um espaço para a gente estar usando, então, a tabela. Deixa eu colocar aqui em branco, né? E vamos pegar aqui, deixa eu separar aqui mais um pedacinho. Vamos medir todo mundo. Aliás, vou tirar todo mundo. Pronto. Eu vou fazer uma soma de um intervalo. Então, como a gente aprendeu já em aulas anteriores, o intervalo de células, né, chamado de range também, então é um termo comum, é quando você seleciona um espaço dentro do Excel e arrasta até um outro espaço. Isso é um intervalo de células, né? Então aqui a gente vai fazer uma soma. Eu representei o exemplo da sintaxe como da célula A1 até a A5. Mas como a gente tem outros dados aqui, eu vou estar substituindo isso para dentro do meu intervalo aqui que eu criei, né? Então vamos fazer uma tabela de produto. Eu quero o preço deles, eu quero a quantidade e eu quero o total. Não vou precisar dessa última coluninha, vamos tirar ela daqui. Maravilha. Então, no meu produto, eu vou colocar aqui, ó, computador, teclado, mouse e headset. Ótimo. Não vou precisar dessas linhas abaixo também, eu vou excluir. Maravilha, já tenho a minha tabelinha de produto criada. Eu quero fazer uma somatória, então eu não vou somar valores escritos, né? Isso tem outros comparativos, né? Existem outros fatores que a gente vai estar utilizando com os valores escritos. O que que eu quero somar? O preço, ou a quantidade, ou o total, que teoricamente serão sim os valores numéricos que a gente vai ter para a tabela. Então eu vou dar um preço de 1.000 para o computador, 100 para o teclado, 50 para o mouse e 150 para o headset. Ótimo. Então eu já tenho a minha representação de preço numérico dentro da minha tabela. Ah, mas tá muito simples esse preço, né? Tá assim? Então a gente vai transformar ele agora em moeda. Então, conforme a gente viu em exercícios anteriores, eu posso vir aqui na minha aba geral, né? Aliás, na minha aba de formatação de números, eu vou deixar selecionados os campos que eu quero fazer de alteração e eu vou transformar isso em moeda. Ótimo. Então agora o Excel entende que isso aqui para ele são valores monetários. Maravilha. Agora eu quero saber o quanto eu vendi, qual foi a quantidade que eu vendi. Então aqui eu vendi 5 computadores, 2 teclados, 3 mouses e 7 headsets. Ótimo. Então eu já tenho as minhas quantidades. Ah, eu preciso formatar a minha quantidade? Não necessariamente. Quando a gente entra com um valor numérico e estamos com uma configuração de geral nas células, o Excel já consegue sim entender qual é a configuração e como ele vai se comportar com esses valores. E agora, como eu vou fazer o total? Agora, no total, a gente vai começar a fazer a fórmula de somatória, aliás, de multiplicação. E diferente do que a gente viu nos exemplos aqui em cima, né? Eu vou fazer uma fórmula e aí eu vou usar a parte de clicar e arrastar para a gente fazer o auto-preenchimento, que também é uma função que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Então vamos lá, eu vou fazer uma fórmula simples, então vou começar minha sintaxe com igual, e agora eu vou fazer um pouco diferente para que o Excel ele esteja habilitado a eu fazer a parte de auto-preenchimento, né?
Então eu quero capturar o preço, né? Então essa é a primeira célula que eu vou capturar, e esse preço eu quero fazer ele vezes a quantidade que eu vendi. Então eu vou apontar para o Excel de uma forma um pouco diferente como que eu vou trabalhar. Ao invés de eu escrever os valores com que eu vou fazer o cálculo, né? Nesse caso de multiplicação, está aqui o meu operador de multiplicação. Então eu vou falar para o Excel, olha Excel, você vai pegar a célula L19, onde eu tenho um preço, e você vai fazer ela vezes, você vai multiplicar essa célula pela célula M19, que é onde eu tenho o meu segundo valor, que é a quantidade. Quando eu faço isso e aperto Enter, maravilha. Ah, mas aqui ele já pegou como um valor contábil. O Excel já entendeu que o valor é dinheiro, né? É um valor financeiro? Sim, porque um dos valores que eu capturei já detém essa configuração. Então, quando o Excel ele faz esse tipo de fórmula, ele automaticamente formata para você a próxima célula. Pode ser que eu não queira essa formatação, não é problema nenhum. Eu posso voltar aqui e falar que o número é geral. Ou eu posso simplesmente deixar a configuração, porque o Excel entendeu de forma correta e maravilha, eu posso manter a configuração. Ah, legal. Então eu sei que só de computadores eu vendi 5.000, né? 5.000 reais. E para o restante? Para o restante, como é uma fórmula sequencial e os valores estão tabelados, eu vou usar o auto-preenchimento. Então eu seleciono a primeira célula, né? Tá aqui esse quadradinho bem ao canto inferior direito, clica e arrasta. Ótimo. A próxima célula, o Excel já entendeu que a minha linha L20 vezes a minha célula M20. O próximo é a L21 vezes a M21 e assim por diante. Se eu tivesse mais informações aqui, era só clicar e arrastar e o Excel ia fazer todo o trabalho sequencial, né? Ótimo. Então aqui todo esse trabalho foi para a gente fazer a formatação da nossa tabela. Agora vamos utilizar a fórmula de soma, onde a gente tem um intervalo, né? E qual vai ser o meu intervalo? Então eu quero saber agora no meu intervalo qual é o total. Então aqui embaixo eu vou colocar uma célula chamada total, né? Vamos até colocar ela aqui em negrito, destacar essa célula aqui, e vamos colocar mais um quadradinho aqui, uma célula destacada, que é nessa célula que eu vou fazer a somatória do total. E aí a gente não vai ficar brincando de fazer de cabeça, né? 5.000 mais 200 mais 150 mais... Bom, se a gente tivesse um ou dois valores, super simples da gente conseguir capturar. Mas imagina que você tem uma tabela com 150 linhas. A menos que a gente que tenha aqui no grupo, né, algum gênio da matemática, eu arrisco dizer que a fórmula vai ser bem útil, né? Então, tirando a brincadeira, vamos começar agora com a sintaxe. Então, a gente abre a sintaxe da fórmula com o igual, e aí a gente vai escrever para o Excel qual é a fórmula, o que eu quero fazer. Eu quero fazer uma soma. E aí, quando você começa a escrever a fórmula, né, dentro da sintaxe, o Excel, essas versões mais atuais que a gente tem, ele mostra no quadro abaixo todas as fórmulas que a gente pode colocar, né, que a gente pode utilizar quando a gente está falando de soma. Então, soma, soma quad, soma produto, soma C, soma sequência, soma Cs. E tem uma coisa bem legal que eu vou abordar daqui a pouquinho. O Excel ele trabalha com sintaxe compacta, então ele faz um código versus uma sintaxe com menos caracteres. E aí a gente vai entender isso daqui a pouquinho quando eu entrar numa fórmula onde a gente vai fazer a procura de alguns caracteres. Então, nesse caso aqui, eu abri a minha sintaxe com o igual, escrevi para o Excel o que eu quero que ele faça, então eu quero uma soma, e aí eu vou abrir o parênteses, porque agora é onde entra, de acordo com o meu exercício aqui de exemplo, o meu intervalo de células. Então eu já escrevi para o Excel que eu quero uma soma, eu já abri o parênteses, e aí o Excel ele vai me perguntar, cara, qual é o número 1, o número 2, o número 3, quais são os valores que eu vou somar?
Porque eu não estou falando para o Excel que ele vai somar só um valor, tipo como eu fiz aqui nas células adjacentes. Então, nesse caso aqui, eu vou informar para o Excel o meu intervalo. E aí eu clico na minha primeira célula e eu arrasto até a última. E aí, na leitura do Excel, ele vai colocar da seguinte forma: N19, dois pontos, N22. Eu não preciso citar para o Excel que ele tem que fazer N19, ponto e vírgula, N20, ponto e vírgula, N21 e assim por diante, tá? Para todas as células que eu estou informando. Como a gente vai trabalhar com intervalo, o Excel ele é inteligente o suficiente de trabalhar da seguinte forma: fala para mim, campeão, qual é a primeira célula com que você quer trabalhar? Olha, eu quero trabalhar agora com a célula N19. E aí, quando eu coloco dois pontos, eu estou falando para o Excel, você vai ler desde a célula N19 até a célula N22. Tá? Então, é assim que ele vai tratar o intervalo. Então, você clica na primeira célula, arrasta até a última e fecha o parênteses. Esse é o meu intervalo de soma. Dá um Enter aqui, maravilha. Ó. Super simples. O Excel automaticamente capturou para mim o meu intervalo de soma. Então, de acordo com o que eu tenho aqui no exemplo, eu quero calcular o total. Ao invés de eu ficar fazendo um valor, mais outro valor, mais outro valor, a gente trabalha com uma sintaxe de fórmula de soma e mostra para o Excel qual é o intervalo que você quer somar, tá bom? Aí a gente pode trabalhar também com uma média, depois com o máximo e depois com o mínimo. Então, vamos entender bem como que isso funciona. Né? A média retorna uma média aritmética. De novo, para quem fugiu da escola aí, né, no ensino médio, ou não está cursando engenharia e fazendo cálculo 3 ou 4, brincadeira, gente. A média, o que, que ela vai falar? Ela vai falar para você qual é o número médio diante de um intervalo. Então, esse daqui é o nosso resultado de soma. Né? Agora a gente vai tratar uma média. Né? Vou colocar mais um quadrinho aqui e a gente vai fazer a média aqui no quadro, na célula ao lado. Então, similar ao que a soma fez, agora a gente vai fazer a média. Tá? Uma coisa que é bastante importante, a linguagem que você está usando, né, no Excel, a linguagem do seu Windows, ela interfere no cálculo. Nossa, mas ela vai interferir no cálculo? Na verdade, ela vai interferir na sintaxe de fórmula, porque a linguagem ela dita em qual língua você vai escrever a fórmula. Poxa, então soma não é soma em inglês? Não. Soma em inglês é sum. Ah, e média? Média você vai tratar como ref. Ah, mas e um proc-v? Proc-v? VLOOKUP. Então, a linguagem do seu Office, a linguagem do seu Windows vai interferir em como você trabalha com Excel, tá? Para a gente que está aprendendo agora, a gente está pegando mais o jeito, eu sugiro a gente trabalhar sempre com a língua mãe. Então, trabalhar no português, que é muito mais fácil. Tanto que, quando eu vou fazer uma fórmula, por exemplo, como a média, eu preciso respeitar a acentuação. Então, se eu escrever média sem o acento, a minha palavra está errada. E com isso o Excel não vai entender o que ele tem que calcular. Então, até nesse ponto, eu preciso escrever da forma certa, né? Para que a fórmula seja entendida pelo Excel. Então, média, nesse caso, eu até escrevi errado aqui, né? Então, vamos corrigir. É média com acento. Então, eu tenho que escrever para que o Excel entenda que essa média aqui ela tem acento. Eu vou abrir o meu parênteses e, de novo, eu vou selecionar o meu intervalo de valores para eu saber qual é a média dos valores. Então, eu vou selecionar, de novo, da N19 até a N22, porque esses são os meus resultados de vendas. Vou fechar o parênteses e dar um Enter. De acordo com o Excel, quando eu pego esse intervalo de valores, eu tenho uma contagem de 4 células e dentro delas eu tenho desde o valor de 5.000 até o valor mais baixo de 150, né? Em uma média padrão,
se a gente fosse fazer assim uma curvatura média de vendas, todas as linhas deveriam ter um valor de aproximadamente R$ 1.600. Nesse caso, como são poucos valores e a gente não tem casas decimais, então fica um valor bem fácil do Excel calcular e um valor mais exato. Então, todas as linhas sendo linhas de R$ 1.600, seria bem fácil de entender que isso aqui vezes 4 daria o valor que eu tenho de vendas, né? Então, a média vai servir para quando você estiver fazendo projeção de vendas, para quando você estiver fazendo tratamento de dados, aonde você precisa entender qual é a média a ser calculada. Ah, eu queria saber o quanto eu faturo em média por dia, o quanto eu ganho em média por semana. Qual é o valor médio de gasto desse produto quando a gente fala de um consumo mensal? Então, é para esse tipo de situação, né, que a gente vai estar utilizando basicamente esse valor mediano, onde você pode ter variações de valores altos e baixos, mas que no fim das contas você consegue exemplificar esse mesmo valor em questão de linhas, tá bom? Então, esse aqui é o resultado da média. Ótimo. Deixa eu pegar para cá também, já deixar configurado, ótimo. Vamos falar agora de mínimo e máximo. Também são fórmulas que elas são bastante utilizadas quando a gente está fazendo o tratamento de dados. De novo, quando a gente está falando de projeção de valores. Por quê? Porque vai mostrar para você os maiores ou menores valores dentro de um intervalo. Então vamos supor que você tem assim uma tabela bem grande de vendas e você trabalha com base em margem, né? A base de margem, a gente já está falando de base percentual. E aí você tem valores muito baixos e valores muito altos. Então você pode sim procurar, por exemplo, quais são as discrepâncias. Ah, às vezes um valor muito baixo, ele é um problema, como às vezes um valor muito alto pode ser um valor a ser excluído de uma possível projeção, porque ele é um ponto fora da curva. Mas isso também é um assunto um pouquinho mais para frente, né? Então vamos ver agora como que a gente trata o mínimo e o máximo. Vamos formatar aqui as nossas células, né, para a gente saber do que a gente está falando. E agora eu vou estar colocando a célula de mínimo primeiro. Então, vamos iniciar com o igual, para o Excel entender que a gente vai setar uma sintaxe. E, olha lá, ó, eu preciso respeitar o português correto, né? Então, a minha fórmula ela detém um acento. Então, meu mínimo, e aí eu vou abrir o parênteses, porque eu quero que o Excel mostre para mim, dentro do intervalo que eu estou configurando, qual é o meu menor valor, né? Então, de novo, vamos lá na célula N19 até a N22, fecha o parênteses e dá um Enter. Ótimo! De todos os meus valores, de tudo que eu faturei nos últimos dias, o meu menor valor foi com o mouse. Porque o mouse é o meu produto mais barato, ele custa R$ 50, e eu tive só 3 unidades comercializadas. Então, de todos os meus valores ganhos, R$ 150 é de fato o meu menor valor. E agora eu quero saber, dentro da minha lista de produtos, qual foi o maior valor, né? Aonde eu faturei mais, o que vale mais a pena eu continuar vendendo. Então, eu vou abrir a minha sintaxe com o igual. Vamos lá, vamos respeitar de novo o português, né? Então, máximo. Opa, máximo. Vou abrir o meu parênteses aqui e, de novo, vamos lá, vamos selecionar o nosso intervalo de valores da N19 até a N22 e fechar o parênteses e Enter. Ótimo! Então, eu já entendi qual foi o produto que eu tive menos lucro, né, entre aspas, é o que eu tenho o menor valor agregado, versus o que eu tenho o maior valor agregado. Então, de todas as minhas vendas, efetivamente, o meu computador
Ele foi o produto que me deu o maior lucro. Então, eu tive R$ 5.000 aqui de lucro desse produto que foi comercializado. Então, essas duas formulinhas, elas têm a condição de serem utilizadas muito em projeções, né? Quando você está fazendo tratamento de dados contábeis, ou quando você tem que tratar as discrepâncias, é a famosa curvatura percentual, né? Porque valores muito altos ou muito baixos, eles tendem a ser descartados. E aí a gente já viu aqui que eu tenho um resultado do mínimo e um resultado do máximo. Caso a gente precise fazer, por exemplo, uma validação de informações e você quiser descartar tudo que é muito baixo ou muito alto para você não ter variações muito absurdas, né, às vezes do levantamento de informação que você está fazendo, essa fórmula pode ajudar. Ela vai mostrar dentro da sua tabela quais são os valores mínimos e máximos que você tem, e isso pode ajudar você a deixar mais legível, né, a quantidade de informação que você tem dentro das tabelas. Tá? Então aqui a gente passou também pelas fórmulas mais básicas e também para consolidar o exemplo de sintaxe, né, da escrita da fórmula, e principalmente respeitando o português correto. Como eu disse, tanto a linguagem do Windows, a linguagem do Office, até mesmo a configuração regional. No meu caso aqui, o meu teclado ele é americano, ele não tem cedilha. Então, eu tenho que colocar de uma forma que quando eu escreva no Excel, ele respeite a operação correta, tá bom? Um exemplo prático, tá? Ó, usar uma tabela de vendas de produtos e aplicar essas funções para atender a performance de cada item. Bom, eu acho que isso aqui é uma baita colher de chá, porque eu já fiz o exercício com vocês, mas o que que eu vou pedir? Eu vou apagar a sintaxes aqui, tá? E aí eu já vou deixar, ó, total, eu vou querer que vocês calculem o total. Então a primeira coisa, eu também vou tirar a soma e eu vou tirar as quantidades. Então, o que que vocês vão fazer para mim? Vocês vão aplicar quantidades diferentes, vocês vão calcular o total para essas quantidades, tá bom? E aí depois eu quero o total geral, então deixa eu até ajustar aqui. Eu vou pedir para vocês preencherem para mim um total geral. Isso vai ser o quê? O resultado da soma do meu intervalo de valores, depois uma média, depois o mínimo e depois o máximo. Tá? Então, conforme eu fui exemplificando aqui para vocês, eu vou pedir para que dentro do exercício prático vocês façam o preenchimento aqui dessa tabelinha também, mas com os seus valores, tá bom? Agora vamos entender um pouquinho também de função de contagem, né? Então, eu vou até voltar aqui o preenchimento, porque eu vou usar essa mesma tabela para fazer a contagem de alguns valores, alguns números. Então, vamos lá. Funções de contagem. Conte num, conte valores, conte c. Nossa, conte c, conte num. É meio estranho do jeito que o Excel trata, né? Vamos ver para que funciona, para que serve primeiro. Essas funções são úteis para contar células com base em critérios. Pô, legal. Então, vamos de uma por uma, e aí eu vou dar uma dica bem legal do Excel, tá? Ó. Continuum. Conta somente as células com números. Poxa, continuum. Então você entende que essa sintaxe do Excel, ela está reduzida, né? O Excel ele mascara, ele reduz o tanto que você precisa escrever. Porque se a gente for ler por extenso o nome da fórmula, é contagem numérica ou contagem de números. Só que para efeito da sintaxe, eu não preciso ir para o Excel e fazer com que ele igual contagem numérica, né? O Excel ele consegue entender um conte.num. Então eu reduzo o tanto de caracteres que eu tenho que escrever, mas por comodidade. E porque, obviamente, fica muito mais fácil dentro de uma programação mais extensa você precisar escrever menos, né?
Então, nesse caso, o Excel ele minimiza a quantidade de caracteres que a gente tem que colocar, mas existe sim um nome, uma leitura por extenso dessa fórmula. E isso é legal de entender. O continuum é uma contagem de somente células com números, né? Então, vamos colocar essa fórmula mais aqui para cima. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma contagem de números. Então, eu vou até capturar aqui a minha a minha coluna de quantidade. Por quê? Porque ela tem alguns valores numéricos e alguns valores alfanuméricos, onde eu tenho escrita em conjunto, né? Então, vamos lá. Aqui embaixo eu quero fazer um igual, vamos abrir a sintaxe. Aí eu quero conte, que é a contagem, ponto, num. Ótimo. E aí, o que eu quero contar? Qual é o intervalo de células que eu quero contar? Eu quero contar da M19 até a M26. Então, eu estou contando apenas números, mas eu capturei uma coluna que tem os dois valores mistos. Vou fechar o parênteses, porque eu já escolhi o meu intervalo, e vou dar um Enter. Poxa, legal. O Excel voltou um resultado para mim de 4 células. Está correto? Está correto. Vamos ler de novo. O que o Continuum faz? Conta somente células com números. Dentro da minha coluna de quantidade, eu tenho 4 células onde eu posso fazer um cálculo. Então, até aqui embaixo, né, onde o Excel, no canto direito aqui do software, ele mostra para você alguns valores pré-setados. A minha contagem de números são 4 células preenchidas. A minha contagem total de células são 8 células dentro do meu intervalo. Então, a minha fórmula continuum, né, o meu exemplo calculado aqui, está perfeito. Por quê? Ele conseguiu identificar e contar as 4 células numéricas e excluiu do meu valor as 4 células de valor alfanumérico, ou seja, eu tenho dados escritos e não apenas números. Agora vamos ver uma contagem mais generalizada, né? Conte valores. O que essa fórmula vai fazer? Conta todas as células preenchidas, ou seja, qualquer preenchimento, números, textos, imagens, GIF, stickers, enfim, qualquer tipo de preenchimento, até uma barra de espaço. Se eu vim aqui e der um espaço é um caractere nulo, porém é um caractere. Então, se eu der um espaço e contar, o Excel vai entender que existe um caractere nessa célula e ele precisa trazer uma contagem para mim. Então, diferente do continuum, né, que trouxe 4 valores aqui, né, trouxe 4 como valores de células preenchidas com número, na célula de baixo, agora eu vou fazer o conte valores. Então, igual, para eu abrir a minha sintaxe, conte ponto valores, né? Por quê? Porque eu quero contar todas as células do meu intervalo que detêm valores. Aí eu vou abrir o meu parênteses e eu vou selecionar o meu intervalo de células. Selecionei o intervalo, fecho o parênteses, Enter novamente. Vamos lá pelas diferenças. O continuum, só valores numéricos. O conte valores, ele vai contar todas as células que detêm um valor, seja ele numérico, texto ou qualquer outro tipo de preenchimento. E nesse caso aqui eu tenho 8 células. Quanto deu no meu conte valores? 8. Então, perfeitinho. O Excel fez o cálculo, ele conseguiu identificar todas as células que eu tenho algum tipo de preenchimento. E aí eu tenho conte C, né? Por que conte C? Porque essa função vai ser útil para contar células com base em critérios. Até agora a gente viu critérios fixos, ou seja, continuum. Eu só conto, essa célula é aquele cara mais reservado, né? Fala, olha, eu só conto para você células com valores numéricos, né? Porque valores de texto não me interessa. Já conte valores é aquele seu amigo mais
vai com todo mundo, né? Não, vamos para a galera, eu conto todo mundo, todos os lugares reservados aqui, a gente conta tudo, não discrimina ninguém. Então, tudo que tiver algum tipo de preenchimento, todos os campos de célula, né, que tiver preenchimento, o conte valores vai trazer para você a totalidade. Já o conte C é aquela pessoa mais reservada e mais criteriosa ainda. Ou seja, ela vai fazer para você ó, uma conta de quantas vezes um critério é atendido. Então vamos ler bem direitinho os exemplos para a gente entender como funciona agora, como a gente quer contar valores com critérios, né? Então, ó, igual, conte C, né, que é a minha sintaxe de fórmula. Aí o Excel ele abre para mim o meu intervalo de tabela. Então eu vou informar para o Excel qual vai ser o intervalo que eu quero que ele conte. Né? Então, nesse caso aqui, no meu exemplo, eu estou pegando da B1 até a B10, e aí eu uso um ponto e vírgula. Por que o ponto e vírgula? O ponto e vírgula é o separador do critério. É o que vai fazer com que o Excel leia a próxima parte ou a próxima fase da célula, da fórmula. Então, nesse caso, eu vou escrever aqui, ó, para ficar mais fácil da gente entender. Ó, igual, vou abrir a sintaxe, conte C, né? Vou abrir o parênteses. Aí eu vou dar para o Excel primeiro o meu intervalo de tabela. Né? Então, meu intervalo de tabela está aqui. E aí, quando você clica na barra de fórmula, a barra de fórmula te dá algumas dicas de o que você precisa para terminar ou continuar a fórmula. Então, nesse caso aqui, o que eu informei para o Excel? O intervalo. Então, o intervalo está aqui. Para eu passar para o critério, que é o que efetivamente eu quero que o Excel conte, eu preciso de um separador, e ele é o ponto e vírgula. Né? Então, quando eu separo, ou seja, eu atingi o critério do Excel, eu coloquei a fórmula, eu abri o parênteses, e eu já dei para o Excel o intervalo. E eu dei para o Excel o separador. Então, quando eu atinjo todos esses critérios, né, quando eu escrevo tudo isso, o Excel fala para mim qual é o próximo passo, o que eu preciso para completar a fórmula. E nesse caso são os critérios. O que eu vou usar de critério? Né? Poxa, mas o que é um critério agora dentro de uma fórmula de contagem? É efetivamente quais valores você quer que seja contado. Então aqui o Excel ele dá um exemplo para a gente, ó, tudo que é maior que 100 ou tudo que for sim, né? Então, nesse caso, por que ele dá dois exemplos? Porque aqui, nesse caso, a gente vai estar fazendo, eu vou até mudar aqui o meu range. Ah, não, eu vou deixar esse mesmo. Eu quero que o Excel calcule para mim e ele conte todas as células, né? Não, na verdade eu vou mudar um pouquinho. Eu vou colocar aqui que o meu intervalo ele vai ser o total. Ótimo. E eu quero 4 células. Não, acho que eu vou pôr tudo. Eu quero todas as células, né? Para ficar um range mais bacana para a gente poder ter mais exemplos. E aí, dentro desses valores, né? Eu quero que o Excel capture para mim tudo que é maior. Então, deixa eu pegar aqui as minhas aspas, né? E aí eu quero tudo que for maior do que 1000. Eu quero todos os resultados que forem maior que 1000. E aí o que eu faço? Eu fecho as aspas. Opa, deixa eu pegar aqui. Eu fecho as aspas e fecho o parênteses. Teoricamente, eu completei a fórmula. Vamos entender o critério. Quando você fala conte C, você quer que o Excel faça uma contagem com base em um critério que você pré-determina. Então, qual é o critério que eu estou pré-determinando para o Excel? Né? O que eu estou falando para ele? Olha, Excel, dentro desse intervalo, né, dentro dessas células que eu predispus e eu mostrei para você, eu quero que você conte para mim todos os valores que são maiores que 1000. Então eu estou falando para o Excel que dentro do meu conte C, dentro, né, do meu intervalo de células, todos os valores que forem maior que 1000, eles devem ser contabilizados. Vamos ver como é que o Excel se comporta? 5.
Tá certo? Opa, vamos fazer a prova dos 10 aqui agora, né? Então, o valor do total de 5.000, tá correto? Tá correto. Ele contou um resultado. Então, vamos lá. Vou colocar um aqui. 200. 200 é zero, porque eu não tenho um valor acima de 1.000. E 150? 150 é menor do que 1.000. E 1.050 é maior. 6.000 é maior. 1.600 é maior. 150 é menor. E 5.000? 5.000 é maior. Opa, vou colocar o número 1 aqui. Separei de uma forma bem fácil quem é maior ou menor do que 1.000, que é a contagem que eu estou fazendo aqui. Vamos ver qual é a minha somatória? Olha aqui no cantinho do software, né? No cantinho inferior direito, 5. Então, quando você falou para o Excel, conta para mim quais são os valores dentro de um intervalo que representam um número maior do que 1.000, o Excel contou perfeitamente. E aí ele vai voltar para você quantos valores você tem que representam um valor acima, abaixo, entre, e aí nesse caso, onde a gente fala da sintaxe, onde a gente efetivamente dá um critério, né, dentro da sintaxe para que o Excel respeite, ele vai fazer a leitura de todo o intervalo que você tem e vai falar, olha, desse intervalo todo, 5 resultados é o que você tem que entram no critério que você escolheu. Então, nesse caso aqui, como a gente pediu para o Excel calcular todas as linhas que são maiores que 1.000, ele voltou para a gente um valor perfeito de 5 células. Vamos ver o que vai ser o exemplo prático? Ó, criar uma base com status de pedidos, sim ou não, e aplicar um CONT-C para contar quantos pedidos foram concluídos. Então, bem facinho, tá? Eu vou tirar os meus exemplos daqui e agora sim, eu vou zerar, né, todos os meus valores. Então eu vou tirar também as minhas quantidades. Eu vou até deixar o preço, tá? Mas aí vocês podem mudar os preços se vocês quiserem, não tem problema nenhum. Só que aí nesse caso aqui, eu vou pedir para que aqui na tabelinha mais à frente, vocês coloquem pedido, entregue, barra concluído. Maravilha. Nesse espaço aqui, vocês vão falar para mim se os pedidos... Opa, essas linhas aqui elas não precisam, né? Vocês vão colocar para mim se os pedidos foram entregues, sim ou não. E com base nesse sim ou não, eu vou pedir para que vocês façam um CONT-C. Né? E aí vocês vão falar quantos pedidos foram concluídos com sim, quantos pedidos foram concluídos com não. E façam também alguns comparativos com a tabela numérica, tá? Contem os números, contem os valores, para a gente firmar bem aí o que foi explicado, tá? Na referência. Agora a gente vai voltar um pouquinho e vai falar sobre um assunto que já foi explicado aqui anteriormente, né? Então a gente vai falar de referência relativa e absoluta. Qual é o conceito, né? As referências elas determinam como uma célula se comporta quando uma fórmula é copiada para outras células. Então a gente falou de referência flexível, né, referência relativa ou referência absoluta nas últimas aulas, quando a gente estava comentando sobre o autopreenchimento, onde você tem uma referência de uma célula que ela não pode mudar versus referências de outras células ou colunas que podem mudar. Nesse caso aqui, eu deixei a explicação um pouquinho mais fácil, né? Então vamos ver o tipo, o símbolo e a explicação. Então, quando eu falo de referência relativa, eu tenho uma célula sem nada travado. Ou seja, se eu fizer um autopreenchimento ou se eu copiar uma fórmula que tem a célula sem ela estar com os símbolos de cifrão, ela ajusta automaticamente ao ser copiada. Quer ver? Vamos de um exemplo bem legal aqui e bem facinho. Eu vou fazer uma somatória bobinha, tá? Então eu quero que o preço seja somado
cadê meu sinal de mais aqui? Seja somado com a quantidade. É uma soma. E aí vamos dar valores alternativos para as quantidades aqui, só para a gente poder ter algo para fazer comparação. Maravilha. Então, essa célula aqui, ela entende que a minha referência relativa, né, porque eu não travei os valores, a minha referência relativa de L19 está fazendo uma somatória com a minha referência relativa de M19, né? Então, dentro dessa somatória, eu tenho duas referências relativas. Se eu clicar e arrastar essa fórmula, olha que legal, o Excel vai falar para mim, olha, a L20 e a M20 também são valores, como a gente não travou nada, são células com valores relativos e eu vou andar, eu vou somar o seu valor, só que eu vou fazer uma sequência lógica de somatória. Então, aqui eu capturei a linha 19, na próxima eu vou capturar a linha 20, na próxima a linha 21, na próxima a linha 22, e assim por diante. Por quê? Porque todos os valores que eu declarei nessa fórmula aqui, eles são relativos, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Valor relativo, ou seja, ele se ajusta automaticamente ao ser copiado. Como eu copiei a primeira fórmula para as linhas posteriores, o Excel simplesmente falou, pô, beleza, entendi que você somou a linha 19. Ah, então ó, agora eu vou te somar a linha 20, depois a próxima e assim por diante. Referências absolutas, né? O que que isso significa? Significa que eu travei a referência, ou seja, eu coloquei um cifrão para a referência de coluna e eu coloquei um cifrão para a referência de célula. Então, o que que ela vai fazer? Sempre se refere à mesma célula. Sempre se refere à mesma célula. O que que isso significa? Vamos fazer um cálculo bem diferente agora. Eu vou apagar esses valores. Ó, maravilha. As minhas fórmulas posteriores, elas se ajustaram. Por quê? Porque eu apaguei, eu zerei os valores das células. Então, um valor nulo para o Excel, ele é um valor zero, né? E aí, quando eu somo algo com nada, eu tenho esse valor in natura, né? Que está aqui. Eu vou voltar agora os meus valores, só que vamos fazer uma brincadeira legal, ó. Para a minha primeira célula de 150, que é a minha M19, ela está aqui, ó, M19. Para eu montar uma referência absoluta, eu deixei uma dica bem legal aqui, ó. Use a tecla F4 para alternar entre os tipos de referência ao editar uma fórmula. Então vamos lá, ó. Eu quero na minha primeira fórmula, eu vou transformar o meu valor de quantidade em uma referência absoluta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar o meu valor e eu vou clicar na minha tecla F4. O F4 automaticamente põe para mim uma referência absoluta. Então, ele vai falar que a coluna M, né? Na célula 19, na linha 19, ou seja, a minha célula M19, ela não vai mais mudar. Então, essa é a minha referência absoluta, ou seja, eu posso clicar, arrastar, copiar, colar, essa referência não muda. Mas no que isso me afeta, né? Vamos dar uma olhada? Então, ó, vamos continuar. Ó. A L19 ainda é uma referência relativa, já a M19 é uma referência absoluta. E agora eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou clicar e arrastar. Poxa, Luiz, mas não mudou nada, né? Não mudou nada. Mas vamos fazer um testezinho aqui de apagar esses valores? Apaguei. Ué, mas 100 mais nada é 100, né? E aqui tá 250? Tá sim, porque como eu referenciei para o Excel que a minha célula M19 é absoluta, ou seja, cara, você pode mudar o que você quiser na sintaxe, clica, arrasta, Excel, pode copiar, pode fazer a sua sequência lógica, mas a minha célula M19 você não muda. Essa é a minha referência imutável. Então, o que, que ele faz nas demais células? Na próxima, ele vai para a célula L20.
só que ele ainda calcula M19. Na próxima, ele vai para L21, mas ele ainda calcula M19. Então, se eu trocar o valor da M19, automaticamente eu troco o valor de todas as fórmulas referenciadas por essa célula. Então, essa é a diferença. Quando eu falo de referências relativas, e eu estou falando como exemplo o autopreenchimento, o Excel vai fazer o preenchimento regular e lógico de uma célula, mais outra, mais linha, e assim por diante. Quando eu referencio de fórmula absoluta, eu, entre aspas, eu estou travando um resultado. E aí eu estou falando para o Excel que o resultado que eu travei é para ele sempre usar o mesmo, sem mudar nunca. E aí a gente tem referência mista apenas coluna e referência mista apenas linha. O que, que muda? Muda que quando eu não quero que o Excel mude a coluna, porque eu posso sim clicar e arrastar para frente e para trás, né? E para os lados. Então eu posso fazer referências mistas, né? Uma referência mista, o que, que é? Você nunca, Excel nunca vai mudar a coluna. Você pode até andar para baixo, você pode referenciar células, né, a contagem de linhas de forma lógica, mas coluna eu não quero que mude. Ou eu posso falar para o Excel, olha, eu quero que você mude a coluna, porque a linha está travada. Ou seja, se eu tiver valores só na linha 46, eu posso referenciar apenas o número da linha como um valor fixo. E aí, se eu clicar e arrastar a minha fórmula da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o Excel até vai fazer o ajuste da coluna. Porém, se eu arrastar de cima para baixo ou de baixo para cima, o Excel não muda a referência da linha. Tá? E como que eu faço isso? Eu referencio com o cifrão. Né? Então aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona o F4. Então, nesse caso, o que, que eu fiz? Eu peguei uma célula M19, vou colocar aqui. Esse é o meu valor, essa é a minha referência relativa. Vou transformar com um F4 numa referência absoluta. E se eu apertar F4 de novo? Aí a minha referência absoluta vira a linha. E se eu apertar F4 de novo? Aí a minha referência absoluta vira a coluna, né? Então vamos entender direitinho, ó. O cifrão, ele vai acompanhar um valor. O valor que tiver à direita do cifrão é a sua referência absoluta. Então, se eu tiver cifrão e cifrão nas duas referências, tanto de coluna quanto de linha, eu tenho uma referência absoluta. Se eu não tiver nada, eu tenho uma referência relativa. E se eu tiver em apenas algum dos valores, eu tenho uma referência mista, né? E aí eu posso ter uma referência mista tanto para a coluna quanto para o número da linha, tá bom? Deixei aqui listado, tá? Uma dicasinha, dica de ouro, que você pode e deve abusar bastante dos atalhos do Excel, e nesse caso, para você criar uma referência absoluta, aperta a teclinha F4. E aí, como exemplo, eu vou pedir para vocês clicarem uma tabela, para vocês criarem uma tabela de preço e aplicarem uma fórmula de reajuste utilizando uma célula fixa, né? Índice de inflação ou taxa de imposto. A gente vive no nosso Brasilzão aqui, né, que inflação, alteração, tarifação, tributação, é tudo uma maravilha, né? Então, vamos brincar com coisa séria? Tirando a brincadeira, gente. Vamos até utilizar a mesma tabelinha que a gente tem aqui, que vai ser bem legal. Então, o que, que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês vão preencher previamente, né, a quantidade, vão fazer o cálculo de total, depois vocês vão fazer o total geral, depois vocês vão fazer média, mínima, máxima, e aí em cima desse total, eu vou pedir para que vocês criem aqui ó, uma referência. Cadê? Referência absoluta. E nessa célulazinha aqui embaixo, vocês vão setar um valor, né? Um valor de reajuste do preço ou do total dos produtos que vocês venderam, tá? E aí, como que vai funcionar? Vocês vão ter um total aqui, ó,
total ajustado. E esse total ajustado vai ser o cálculo dessa célulazinha de referência absoluta. Então você vai capturar, por exemplo, o seu total e vai fazer ele ou mais, ou vezes, ou menos, e aí você vê o que você quer fazer. Se você quer fazer uma subtração, se você quer fazer uma soma, se você quer fazer uma multiplicação. Só que o seu total absoluto vai ser aqui da célula O15, tá bom? Então você vai fazer a primeira fórmula, vai travar a fórmula com a célula O15, que vai ser o seu valor absoluto, e fazer, se vocês quiserem, o autopreenchimento para as posteriores, tá bom? Então esse vai ser o exemplinho. Isso fecha aqui o que a gente tem, né, para o módulo 4, e aí um resumão do que a gente viu, tá? A gente conheceu os operadores básicos, né, de toda a parte matemática do Excel. De novo, soma, subtração, divisão, multiplicação. Demos uma passada aí bacana na parte de percentual. Vou falar de potências mais para frente, tá? E aí eu vou dar um pouquinho mais de ênfase nesse assunto. A gente mexeu mais com a parte de sintaxe de fórmula e viu com um pouquinho mais de clareza essa parte de colocar os intervalos de tabela nas fórmulas que a gente tem. Então a gente usou como exemplo a soma, a média, o mínimo e o máximo. A gente aprendeu a fazer a contagem de valores, e aí a gente viu a contagem de números, a contagem de valores, a gente viu contagem com critério, né, que é o cont-c, e por último a gente repassou com um pouquinho mais de critério a parte de referência, né, onde a gente falou de referências relativas e absolutas. E, de novo, com os exemplos mais bem explicados aqui e agora já anotados no módulo em si. Então fica aí já todo o conteúdo. Eu vou enviar essa tabelinha aqui para vocês, né, para que vocês possam fazer os exercícios práticos. E antes de eu fazer um envio, eu vou finalizar o exercício prático, porque esse exercício sim, ele vai capturar todos os valores para a gente poder fazer soma, multiplicação, trabalhar com percentual, reajuste, e aí assim que eu finalizar aqui a escrita do exercício e todos os critérios que vocês vão preencher, eu passo direitinho a tabela para que ela seja preenchida por vocês, tá bom? Então eu vou finalizar a aula aqui e vou abrir um tempinho para a gente poder ter aí um bate-papo bacana.